Hoje eu quero falar com você que tem discopatia degenerativa e que morre de medo de fazer musculação. É um vídeo em que eu vou trazer para você todas as explicações sobre a discopatia degenerativa e quais os exercícios na sala de musculação que potencializam esse diagnóstico. E você vai entender que ela está muito além de uma sobrecarga mecânica. Ela afeta de maneira direta a sua saúde fisiológica. Então eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo para que você entenda tudo o que está acontecendo com a sua coluna e receba dicas muito valiosas. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um conteúdo aqui no meu canal. Hoje eu quero trazer para você um conhecimento muito valioso, uma costura entre fisiologia, neurofisiologia, saúde mental e a parte energética junto com a posturologia e o treino de força, para você entender tudo que está por trás desse diagnóstico da discopatia degenerativa. Primeiro eu quero que você saiba que ela é uma condição prévia à hérnia de disco. Nenhuma hérnia de disco acontece do nada. Existe primeiro uma porta aberta para que você tenha essa lesão no disco, porque o disco intervertebral ele foi feito para amortecer o impacto, dissipar a carga da ação da gravidade que age de cima para baixo na sua coluna, como também todo o seu peso corporal nas atividades do dia a dia. Então, o papel principal dele, a função principal dele é receber carga. E ele precisa ter muito líquido para ter uma boa complacência e conseguir exercer esse papel de maneira tão grandiosa. Ele precisa ter muito líquido para dar conta de amortecer o impacto e ser o travesseirinho da coluna e proteger o núcleo pulposo, que é o recheinho do disco intervertebral que tem o poder de deslizar para frente e para trás durante os teus movimentos. É como se fosse o olhinho da coluna, a lubrificação. O que faz eu exercer o movimento de flexão e extensão do meu tronco com excelência é esse núcleo. Ele é segurado, revestido, digamos assim, estruturado, presinho por ligamentos. Quando o disco começa a desidratar, a achatar, a envelhecer, e isso não tem a ver com a idade, porque muitas pessoas jovens já apresentam discopatia degenerativa, então isso é um mito. Falar que a discopatia só acontece em idosos, que é algo derivado do envelhecimento, isso é mentira, isso é um mito. Porque se fosse assim, nós não teríamos adolescentes e adultos jovens com essa patologia, e isso é muito comum, mais comum do que você imagina, quando a gente fala de ressonância magnética, de exame de imagem. Então, você começa a ter um envelhecimento, digamos assim, desse disco e ele para de exercer o papel que ele foi feito para fazer, que é proteger o núcleo. E aí você começa a ter muita sobrecarga mecânica. O próprio exame da ressonância vem lá, discopatia degenerativa em múltiplos níveis, porque geralmente são em vários segmentos, porque como na coluna e no teu corpo como um todo, tudo é conectado, uma disfunção postural, algo que tá torto, uma peça torta vai sobrecarregar todas as demais. Você vai tendo um efeito em bloco e um efeito cascata. E na sua coluna principalmente, a tua lombar se comunica full time com a tua torácica e com o teu pescoço, com a tua cervical. O teu quadril, o teu sacro está em comunicação full time com o teu joelho, com o teu pé. A tua boca, a tua mandíbula, o que acontece com a tua mordida está em comunicação full time com a tua pisada, com os teus pés. Então, pé e boca se comunicam o tempo todo. Como tudo no seu corpo se comunica o tempo todo. Então, por isso que nos exames nunca vem assim, discopatia degenerativa de L4, de T11, de C7. Ele coloca de várias vértebras e ele sempre coloca em múltiplos níveis, porque ele não consegue nem caracterizar o nível que você está, por tamanha a compressão por sobrecarga mecânica, por regiões tortas que
que estão compensando em efeito cascata por toda a sua coluna. Por isso que eu bato tanto a tecla para falar sobre que tudo que você tem acontece de maneira gradativa, você vai aumentando a longo prazo e tudo começa na tua postura torta, no teu carro, no teu veículo, sem ter alinhamento e balanceamento, sem estar fazendo tratamento que tratam as causas posturais, que devolvem equilíbrio para a tua postura. Se você tem equilíbrio, você não tem discopatia degenerativa. Se você tem equilíbrio postural, não tem desvios, não tem hiperlordose, persifose, alteração de plano escapular, do posicionamento do seu tronco com relação ao quadril, desvios tridimensionais como escoliose principalmente e retificações nas curvas fisiológicas, uma pessoa que não tem curva na coluna, uma coluna reta, ela aumenta a possibilidade de discopatia, junto com a escoliose, porque é um desvio que inclina e gira o tronco em cima do quadril, gerando um cisalhamento do disco, ou seja, mais sobrecarga mecânica ainda no disco intervertebral. Então é óbvio que por mais que você tenha bons hábitos, uma boa epigenética, ingira muita água, tome muita água, que isso é o mínimo para a tua coluna, porque tudo que você bebeu de água vai para a tua coluna de maneira secundária, de maneira primária, vai para o teu cérebro, os teus órgãos e vísceras. Se você bebeu o limite ou abaixo do limite, não sobra nada para o teu disco, tá? Então, mesmo que você beba muita água, tenha uma boa alimentação, durma bem, tenha muita saúde mental, autoconhecimento, inteligência emocional, se a tua coluna for torta, se você tem desvios posturais derivados de desequilíbrios de cadeias posturais, ou seja, cadeias posturais, cadeias musculares, o corpo inteiro conectado, não um único músculo. Cadeia anterior, do dedinho do meu pé até a minha testa, cadeia posterior, do topo da minha cabeça até o meu calcanhar, até a sola do meu pé. Cadeias cruzadas, o meu lado direito comparado ao meu lado esquerdo. Se tudo isso não está em equilíbrio, ou seja, se eu estou toda assimétrica, ombros assimétricos, quadris assimétricos, alteração de pisada, desvios em S, hiperlordoses, hipersifoses e principalmente as retificações coluna reta, se eu não tenho tudo isso, eu vou ter sobrecarga mecânica sim no disco. É o primeiro lugar que começa a sofrer. E aí, derivado das discopatias, você começa numa desidratação, é que você chega na hérnia de disco. Então você não acordou com uma hérnia de disco. Então você já tem uma sobrecarga mecânica. Quando a gente fala de musculação, a primeira coisa que você precisa pensar é evitar exercícios que retifiquem a curvatura fisiológica durante o movimento. Quais são os principais? Exercícios em que você faz agachamento na máquina hack, porque ela retifica. O leg press horizontal também vai retificar, principalmente curva lombar. Toda alteração que você tem na lombar, você vai ter no quadril, na região sacroiliaca, que vai ter em efeito cascata na torácica e na tua cervical. Vai gerar compensações no meio das costas e na cervical, é inevitável. Gerou uma retificação lombar, você vai alterar o posicionamento do sacro com relação ao teu quadril, isso vai repercutir no meio das costas, que vai repercutir também no teu pescoço e no posicionamento da cabeça. Então, o leg horizontal deve ser retirado. Agachamento cadeirinha na parede, em que você também retifica a coluna, que se assemelha muito com o hack, mesmo sendo isométrico, também vai potencializar a tua discopatia degenerativa. Então, os exercícios de perna que eu peço para você substituir são esses, tá? Então você vai substituir pelo leg 45 graus, você vai substituir por agachamentos livres com dumbbells, com halteres, fazendo curva lombar, empinando o bumbum. E o maior segredo para discopatia na musculação é você levar a sério um bom treino de mobilidade antes do treino de força, em que você execute mobilidade de membros superiores, cintura escapular, junto com a cintura pélvica, com o seu quadril a coxo femoral. Então você vai anotar essas orientações, vai chegar para o seu professor da academia e vai pedir que ele coloque para você exercícios de mobilidade de coxo femoral, de preferência em pé, e de cintura escapular também, da coluna torácica, tá? São movimentos aí meio não, né? Obrigatórios antes de um treino de força para quem tem sobrecarga mecânica e desidratação discal, levando à discopatia degenerativa. Então é uma dica muito poderosa. E substituir o leg horizontal pelo 45 graus, o agachamento na máquina hack e na parede,
Na parede, quando você faz o agachamento cadeirinha isométrico, você vai substituir o agachamento na parede com a bola suíça. Só o fato de você colocar uma bola de pilates na tua lombar e ficar ali agachadinho, paradinho na isometria, você já vai estar revertendo já esse processo de aumentar a sobrecarga mecânica no disco intervertebral na região lombosacra, gerando retificação. Você preserva a curvatura fisiológica, você molda a curvatura lombar e, como consequência, você molda plano escapular e coluna cervical também, com o posicionamento de cabeça, tá? A cadeira flexora também, substituída pela cama flexora a favor da gravidade deitado, tá? É o que eu sugiro, porque a cadeira flexora também vai ter o mesmo princípio aí do leg horizontal, a nível biomecânico, a nível de análise cinesiológica, associando as disfunções posturais que levam a essas sobrecargas mecânicas. Então, isso num treino de perna, numa regra geral, já vai ajudar muito a sua vida na sala de musculação, já vai fazer uma grande diferença no teu quadro clínico. Quando a gente fala de membros superiores, o que eu aconselho para você é que você realize os exercícios com uma boa consciência corporal do posicionamento da sua cabeça com relação ao seu tronco. Tá? Então, quando você estiver fazendo um supino inclinado, um supino reto, um supino na máquina, puxador frente, remada baixa, sentada na máquina, observe o posicionamento, o alinhamento do teu tronco, da torácica com o teu quadril. Perceba se você não está curvado, se não está anteriorizando a cabeça. Então, quem tem hipercifose, plano escapular posterior, que já tem uma cabeça projetada para frente como compensação postural, por tudo que eu falei que o corpo adota de compensações, uma coisa torta vai levando a outras alterações de postura, outros tortos. Então essas pessoas fazem assim o exercício, jogando a cabeça para frente, projetando, movimentando a cabeça, balançando durante os exercícios de braço. Muitas vezes por sobrecarga, por estar muito pesado, você perde técnica, você já tem uma alteração de postura, já tem desvios na coluna. Isso já vai te dificultar para ter uma técnica refinada. Você já vai para o exercício torto com essas alterações. Então você precisa ter mais consciência corporal. A minha dica é: como está o posicionamento da cintura escapular, das escápulas, do meio das costas com a tua cintura pélvica e a tua cabeça nisso? Você precisa ter um alinhamento entre base do crânio, nuca, escápulas e ilíacos, tá? Os ossos do quadril, bem onde está a tua cintura, onde começa o osso triangular, o teu sacro, final de coluna lombar, L5, S1. Peça para o professor analisar, gravar um vídeo para você, te mostrar. Porque lembre-se, a discopatia, ela tá ligada à sobrecarga mecânica no disco. Existe uma sobrecarga mecânica no disco porque você está torto. Você tem desequilíbrios posturais através de desequilíbrios musculares que vêm de desequilíbrios de cadeias posturais, de um todo, não é de um grupo de músculo específico, de uma região específica, é da postura como um todo, dos pés à cabeça. A tua coluna é a ponta do iceberg. A coluna, ela é o sintoma, não é causa. As causas desses desvios não estão nos desvios, não está na coluna. As causas da discopatia, as causas da onde está doendo, as causas da hérnia não estão onde está a hérnia, não está onde está o sintoma, está à distância, justamente nas cadeias posturais. Por isso que eu falo tanto do RPG integrativo, ou seja, o método RPG, as posturas de RPG que vão devolver o equilíbrio para as três cadeias, cadeia anterior, cadeia posterior e cadeias cruzadas. Quando você tem um equilíbrio das três cadeias, automaticamente o teu corpo é um sistema inteligente, ele sabe se autorregular. Sistema nervoso autônomo faz parte. A tua coluna, ela é um tubo do sistema nervoso autônomo. Ela é um tubo de energia vital. A tua coluna é o teu cérebro, é o prolongamento do teu sistema nervoso central. Ela sabe encontrar o caminho da autocura, desde que os meios estejam livres. Quando eu devolvo o equilíbrio, o teu sistema nervoso, ele é um sistema inteligente. Ele vai encontrando novamente as compensações, a plasticidade, que o cérebro é plástico. Então ele encontra novos caminhos neurais através de novos estímulos, atuando nessas cadeias, através dos estímulos certos, com técnicas certas que vão atuar nesse sistema nervoso, nessa musculatura intrínseca desse tubo neural, que é a tua coluna, dos músculos intrínsecos que estão ali, que tem comunicação
com todas as cadeias musculares do seu corpo e também com as tuas vísceras. Quando a gente entra com esses estímulos específicos do método RPG, todo o resto volta a se autorregular. Inclusive a tua fisiologia, as tuas emoções, as informações sensoriais que o teu corpo manda para a tua mente e que o teu cérebro vai interpretar e absorver, é um ciclo de plasticidade. O cérebro ele é plástico, desde que você receba os estímulos certos. E os estímulos não são aonde está doendo, jamais, e nem aonde está a tua lesão. O resultado do teu exame está no todo. Por isso que o RPG é tão importante, não só para tratar as causas dessa discopatia e não deixar você chegar numa hérnia, como principalmente para prevenir. Se você quiser ter autonomia, chegar aos teus 80, 90, 100 anos, sem dor, agachando e levantando, sem precisar de bengala, de filho, indo pro vaso sanitário, se vestindo, viajando, dormindo a noite inteira, tendo um poder cognitivo muito poderoso de reconhecer as pessoas, de estudar, de ter autonomia não só física, mas também mental e cognitiva, você precisa viver sem dor. E para você viver sem dor, você precisa ter equilíbrio postural. E quem vai te dar isso é o método RPG. E se ele for integrativo, o resultado é muito mais profundo, porque a gente precisa também de outras técnicas. Quando eu digo integrativo, é associação da posturologia, associação de exercícios de mobilidade, de fortalecimento global e principalmente da musculação, direcionada e voltada para esse reequilíbrio postural global, atuando em todas as cadeias posturais, em todas as compensações de postura que a gente já sabe. A gente, quando estuda anos de posturologia, de osteopatia, de RPG, eu que estou associando, que associo há tantos anos a musculação, a educação física, a biomecânica com a fisioterapia, eu já sei todas as disfunções posturais que o seu corpo adota para chegar nas lesões, para chegar numa sobrecarga mecânica. E é assim que eu elaborei a minha conduta, o meu método integrativo com mais de 20 anos de experiência. Então, para você prevenir a discopatia, ou para você que já tem, não chegar numa hérnia de disco, e para você que já está na discopatia, já está na hérnia de disco, não chegar numa hérnia cirúrgica, num travamento que você não consiga mais reverter e precise de cirurgia, e mesmo operando, essa hérnia vai voltar, porque você não alinhou o carro, você foi lá para fazer a cirurgia só para trocar o pneu que tá careca. Porém, o carro continua torto. A sobrecarga mecânica no eixo do veículo continua. Todo mundo que opera sem tratar a postura de maneira global, com método integrativo, volta a ter hérnia de disco. Então a gente precisa ter um método integrativo que dê esse alinhamento, esse reequilíbrio, que tenha o treino de força junto, porque sem músculo, essa estrutura que está sendo alinhada novamente através de um novo caminho neural, essa plasticidade no cérebro, ela só vai ser concluída com sucesso se a gente reforçar com o músculo, até porque o que você perde ao longo prazo na sarcopenia é força, e sem força você não tem autonomia, você não tem mobilidade e você tem sobrecarga mecânica. Então uma coisa leva a outra, e você vai treinar força alinhado, sem estar torto. Você não vai precisar ficar pedindo para ninguém te olhar porque eu tô fazendo exercício errado, não tem essa possibilidade, porque você tá com os 3 eixos alinhados que eu falei aqui, entre cintura pélvica, a região do meio das costas, cintura escapular e a sua cabeça, mediante o equilíbrio das cadeias. Então o RPG ele é muito importante como prevenção. A gente tem que mudar essa mentalidade de achar que a gente só vai procurar depois que o problema já se instalou. E o que é pior, as pessoas já estão com o problema instalado, já está em sofrimento, já se arrasta há anos e nem assim ela trata as causas. Ela é orientada, ela é influenciada, sugestionada a tratar sempre sintoma. E é por isso que você tá do jeito que você tá. Não só com incapacidade física, mas também com todos os transtornos mentais e emocionais associados. E você tá perdendo o teu maior remédio, que é o teu sono. Porque quem tem discopatia degenerativa acorda travado, é acordado na madrugada. O que te faz ser acordado na madrugada com dor não é a hérnia, é a discopatia degenerativa. Porque o disco reidrata à noite. Então é muito importante que você tenha essa mentalidade e entenda o poder do RPG integrativo, unindo posturologia, mobilidade e a musculação direcionada junto com a neurociência aplicada, para que a gente enfraqueça esse circuito neural da dor, reforçando a neuroplasticidade com neurociência, com autoconhecimento e com técnicas de reprogramação mental de maneira integrada, tá?
Esse é o segredo do tratamento da reabsorção da hernia de disco, para com que você pare de ter uma sobrecarga mecânica no disco, não deixando a tua discopatia evoluir, avançar e não deixando a tua hernia de disco também avançar, favorecendo a reabsorção. E para você que também quer prevenir e não quer ter problema, já comece o RPG integrativo de maneira preventiva. E você nunca terá dor na coluna e nenhuma lesão. E não só lesão na coluna, como também nas articulações. É assim que nasce uma artrose também a longo prazo. Você começou com sobrecarga mecânica no joelho, no quadril, derivado desse desequilíbrio postural em cadeias. Eu espero ter ajudado você com essas dicas, com essas orientações. Volte o vídeo, anote as orientações da musculação que eu passei para você. E se você quiser a minha ajuda com o meu método, com a RPG integrativo associado à neurociência, a todo um trabalho energético para elevar também a tua frequência vibracional, trazer para você de volta o poder do estado de presença, da inteligência emocional, clareza e resetar a dor no sistema nervoso, junto com técnicas para o teu cérebro, a tua mente, as tuas emoções e o teu corpo na tua postura, junto com a musculação direcionada, tudo em um único método. O link está aqui na descrição, tá bom? Qualquer dúvida você pode me chamar no suporte, e também para me ajuda de maneira personalizada com consultas online, o link também está aqui na descrição. Um grande beijo para você, um feliz ano novo, um 2026 abençoado com muita saúde física, mental, energética e emocional. É o que eu desejo para você. Porque se você tem saúde e vive livre, com autonomia, sem dor, com corpo funcional e forte, você consegue conquistar tudo o que você deseja. Porque sem saúde, você não tem nada. Com saúde, você tem tudo. Muito obrigada, um grande beijo e até o nosso próximo conteúdo.